You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. A gente vai começar o debate. Tá? Vou fazer um sorteio aqui para ver quais 2 minutos para cada chapa se apresentar. Oi todo mundo, público, né? Me chamo José, essa é a Júlia, somos da agronomia, das ciências sociais, somos a chapa 1, por todas as vozes, né? Esse nome ele tem o significado de demonstrar a importância que tem todas as vozes dos estudantes dentro do DCE, né? Temos toda a perspectiva de um DCE diferente, nos marcos de que, bom, hoje em dia, um DCE ele representa, né, todos os estudantes da URGS, mas em nenhum momento a maioria dos estudantes da URGS se sente representado por essa entidade ou mesmo se mobiliza junto com essa entidade, né? Então, por isso, esse nome por todas as vozes. E a gente está aqui, como chapa, propondo que esse DCE se renove, né? Se recoloque do lado dos estudantes dentro das salas de aula. Porque desde que, né, a gente vem dentro da universidade, lutando e tudo mais, a gente percebe que o movimento estudantil mais e mais ele se afasta da sala de aula, mais e mais ele não dialoga com a sala de aula. Isso por quê? Porque nós temos a noção de movimento estudantil para fora, né? Nós temos que responder às demandas de fora, mas nós temos demandas concretas e muito importantes nessas salas de aula. No meio do ano, nós tivemos uma ocupação de reitoria que reflete muito bem isso, né? Que é uma ocupação dos movimentos, né, de cada estudantes, que é os movimentos da galera que está se fudendo dentro da universidade, que não tem acesso, que teve acesso e não está tendo permanência, que está correndo, que está sempre na linha tênue entre sair e ficar. E como é que o DCE pode ser mobilizador nisso? Como é que ele pode fortalecer essas atividades, né? Quando os estudantes estão se colocando no lado da luta, o DCE tem que se colocar junto, fortalecendo esse movimento. E por isso que a gente está aqui, colocando a questão de, por todas as vozes, um DCE que se coloque junto aos estudantes em todas as suas demandas, né? Nós não podemos simplesmente nos colocar afastado das demandas concretas das salas de aula, por simplesmente uma utopia de movimento estudantil que tem que responder aos que acontece fora dos muros da universidade. Chapa 2. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Denise, eu faço serviço social. Estou compondo a chapa Os Que Virão. A nossa chapa é formada majoritariamente por estudantes trabalhadores, filhos de trabalhadores, beneficiários PRA e cotistas, e surgiu a partir de uma necessidade que a gente encontrou ao longo da nossa estada aqui na universidade, por uma entidade que estivesse ao nosso lado nas nossas demandas mais particulares até as mais gerais aqui dentro da universidade. A gente é um grupo que tem muita dificuldade na nossa permanência na universidade, e durante os processos que a gente teve de luta aqui dentro para estar se constituindo, para estar fazendo a luta para permanecer na universidade, a gente viu muitos empecilhos para isso, né? E por isso a gente se coloca, então, nesse período de eleição para estar se somando a essa galera beneficiária, cotista, que vai entrar ano que vem também, para estar fazendo a luta para a gente não só entrar na universidade, mas também para a gente permanecer aqui dentro com qualidade. Bom, eu sou o Darlan, das Políticas Públicas. Era para eu complementar, mas a Denise já arrasou. Bom dia ou boa tarde, né? Dependendo se vocês já almoçaram na Rio. Eu sou a Cassiele, faço RP aqui na Fabico. Esse é o Balardim, nosso companheiro da Educação Física. Primeiramente, eu gostaria de saudar todas as chapas que se fizeram presentes no debate. Lamentavelmente, a chapa 4 não vem dando a devida importância a esse espaço importante de discussão do movimento estudantil, não vem comparecendo em nenhum debate. E, bom, nós somos da chapa 5, lado a lado somos muito mais.
nós somos a união da atual gestão do DCE, com muito mais estudantes que se envolveram conosco lado a lado nas lutas que tivemos, nas mobilizações que tivemos em 2015, seja lado a lado das terceirizadas, dos servidores em greves, dos docentes, porque a gente sabe que em 2015 a gente está tendo uma forte crise na educação e nós entendemos que lado a lado a gente consegue barrar esses cortes na educação. A gente sabe que se de um lado a gente em 2016 vai ter uma ampliação do acesso à universidade, a ampliação da crise da educação, e que não é uma especificidade da URGS, e sim nacional, do âmbito nacional, a gente sabe que vai ter uma ampliação dessa crise também, e por isso a gente enxerga que o DCE precisa ser combativo, tá ao lado do estudante nessas lutas em defesa da educação pública, em defesa de uma URGS popular e democrática. A gente entende também, nós somos cotistas, mulheres e negras, LGBTs, nossa chapa toda é bem representativa, mais de 300 apoiadores em mais de 45 cursos de diversos campos da universidade, e também não são só os apoiadores, né? Se vocês olharem a nossa nominata aí, são mulheres, são LGBTs que estão na linha de frente, que a gente entende que para a URGS se popularizar não basta a gente só colocar no discurso, mas e sim fazer na prática. Chapa 3. Tá contando? Então tá, bom dia pessoal, eu sou a Laura, sou estudante de jornalismo aqui da URGS. Nós somos a chapa 3 para mudar a URGS e o DCE. Nós somos uma chapa composta por pessoas que se organizam em coletivos do movimento estudantil e estudantes independentes, de diversos diretórios acadêmicos da nossa universidade, né? Nós acreditamos que o movimento estudantil da URGS ele precisa passar por uma profunda transformação na sua cultura política. Infelizmente, a gente passa aí há 12 anos por um movimento estudantil que tem uma polarização entre setores conservadores, que inclusive foram contra a implementação das cotas da nossa universidade, e setores representados hoje na chapa 5 que acreditam que o DCE deva ser apenas uma correia de transmissão das suas organizações políticas. Nós acreditamos de forma na democracia como um valor, né? Nós acreditamos que para o movimento estudantil ele passar por uma profunda transformação, é fundamental que nós tenhamos espaços democráticos de decisão, de construção das posições da entidade estudantil, e nós nos dispomos a isso, a conseguir debater uma universidade, um DCE que represente o conjunto dos estudantes universitários da nossa universidade. Não, então, pessoal, só para complementar aqui, eu sou o Vitor, sou estudante de Ciências Sociais. Para além disso, a nossa chapa também é composta, nossa nominata e nos seus apoiadores, majoritariamente por integrantes mulheres, negros e negras, né, LGBTs, e pessoas que, durante esse ano, né, se movimentaram em torno do movimento estudantil de forma excluída, né, do DCE. A gente teve uma gestão aí que foi se esvaziando ao longo da gestão, onde a gente presenciou SEBs em que presenciavam 5, 6, 7 diretórios acadêmicos e muitos não recebiam nem convocatória, né? Então, a nossa chapa se mobilizou muito em torno daqueles e daquelas que não se sentiram contemplados, né, e contempladas durante esse ano por essa gestão, por achar que a gente tem muita coisa para discutir, como corte de verba assim, na educação, como a Casa dos Estudantes, o movimento de Casa dos Estudantes. Então, mais ou menos nesse sentido que a gente vai se apresentando. Vamos fazer um sorteio agora para as chapas, tá? Para ver qual chapa vai perguntar primeiro. Vai ser pergunta entre as chapas. 30 segundos para pergunta, 1 minuto e meio para resposta, 1 minuto para réplica e 1 minuto para tréplica. Então nós vamos perguntar para a chapa 1. Esse ano a gente teve que travar uma importante luta dentro da universidade. A gente viu aí mais de 45 milhões serem cortados da educação pública federal, e aqui a gente cobrou da reitoria que as contas da universidade fossem abertas para que a gente pudesse observar e debater coletivamente onde esses cortes se dariam na URGS. A reitoria se negou a abrir as suas contas, e a gente acha que essa é uma luta importante, a luta pela democracia, a luta pela paridade dentro dessa universidade, ao mesmo tempo que os integrantes hoje da Chapa 4 tramitam dentro de um conselho um projeto que visa tirar dos DAs e dos centros acadêmicos a sua autonomia para escolher os seus representantes discentes. Então a gente queria saber qual é a opinião da Chapa 1 sobre isso.
Então, eu acho muito bonito quando a gente faz esse tipo de discurso, né? Que sim, que o DCE tem que mobilizar, mas eu gostaria de saber na prática quais foram as mobilizações do DCE em relação a isso. Porque nós, enquanto Chapa 1, nós construímos, também ajudamos a construir junto com o Movimento de Casas do Estudante a ocupação na reitoria, que pautou sim a abertura das contas da reitoria. Nós construímos, enquanto Chapa 1, a gente constrói o Comitê pela Paridade desde 2013. E eu gostaria de saber na prática o que a Chapa 5 faz. Quais são as mobilizações que a Chapa 5 toma dentro da universidade? É muito importante a gente contextualizar isso, porque nós vimos todo um segundo semestre em que vários cursos entraram em greve, vários cursos se mobilizaram com força, né? Inclusive aqui no Campo Saúde. Temos exemplos do Serviço Social, que se colocou um dos cursos que colocou mais à frente no processo de mobilização dentro da universidade e que não se sentiu nem um pouco aproximados do DCE. O DCE era uma instância separada, né? Tinha aquelas plenárias de mobilização que a gente passava horas discutindo, debatendo, né? Que muito pouco influenciava na mobilização diária que a gente estava fazendo nos nossos cursos, nas passagens em sala que nossos cursos, que cada centro acadêmico estava fazendo. Então acho que é importante a gente problematizar como a gente vai fazer essa mobilização. Nós achamos que sim, é importante a gente combater o corte de educação dentro da universidade, não simplesmente em atos de rua, que são extremamente importantes também. Mas como é que a gente vai fazer isso, né? É isso o DCE tomando na frente, entrando nas salas de aula, debatendo com os estudantes dentro da sala de aula. Rapidamente, repetir para que os camaradas na próxima vez ali na tréplica possam responder a nossa pergunta, mas na nossa opinião, as lutas, e a gente convida os estudantes que estão aqui presentes a olharem no nosso material, ali nas laterais, tem a linha do tempo das lutas que foram travadas, não só pelo DCE, mas pelo DCE e por vários coletivos que inclusive estão aqui nesse debate conosco, mas por DAs, por CAs, e essas lutas foram fundamentais. A rematrícula dos estudantes cotistas, trabalhadores que foram excluídos dessa universidade, que o DCE conseguiu conquistar, a luta pela qualidade, pela abertura do RU, o apoio às greves que foram fundamentais para problematizar a precarização dessa universidade, a luta pela paridade. Eu acho que cabe lembrar que a nossa chapa é a chapa que está lado a lado dos estudantes que lutaram, que lutam e que lutarão por uma universidade pública, popular e democrática. Nós ocupamos essa reitoria em 2011 em defesa da democracia e da paridade, nós ocupamos a reitoria em 2007 em defesa do RU, DSF, em defesa das cotas, e ocuparemos a reitoria toda vez que essa universidade for atacada e que os estudantes se mobilizarem para defendê-la. E em 2014, quando a reitoria foi ocupada, um coletivo da chapa de vocês foi na 0 hora denunciar a ocupação da reitoria. E aí? E agora, nessa ocupação de reitoria, onde o DCE não pagou metade da conta de alimentação de um dia? E aí, como é que fica o DCE lado a lado na luta dos estudantes? Porque o que eu estou vendo aqui é poucos estudantes dentro desse debate. O que eu estou vendo aqui é mais coletivos dentro desse debate. De que forma o DCE está se colocando lado a lado dos estudantes, se os estudantes não estão nos espaços? Pergunta para a Chapa 3. Como a gente vai, né, enquanto gestão de DCE, ganhando as eleições, problematizar essa questão da participação dos estudantes, né? Nós temos desde 2013, que foi o ano que eu entrei, uma crescente na participação nas eleições, né? A cada ano o quórum das eleições ele aumenta, sempre aumentando. Mas a gente não vê isso sendo refletido no dia a dia, né? Os debates são sempre esvaziados, as plenárias são sempre em salas pequenas, porque não tem gente suficiente para ocupar esse espaço. Como, enquanto gestão de DCE, a gente vai fazer esse movimento de realmente fazer que todo o processo aumente? Essa pergunta é muito importante, assim, né? Porque ela vai de encontro à cultura política que foi construída ao longo dos anos nessa nossa universidade. Por muitos anos, eleições de DCE, que tinham a comissão eleitoral hegemonizada pela atual gestão do DCE, enfim, a galera da Chapa 5, tinha uma não abertura de urnas. Então, muitos cursos, inclusive que depois desses cursos, infelizmente, muitos iam se organizar na chapa da direita, né? Muito em oposição a não poderem nem participar das eleições do DCE porque não tinham a urna aberta em suas unidades de ensino, né? Com o passar do tempo, foi se forçando através de SEBs que a comissão eleitoral fosse mais democrática, né? E foram abrindo mais urnas. E por isso, né, só por isso que o quórum das eleições ele vem aumentando, porque vem aumentando a democracia na participação eleitoral. E isso não ocorre durante a gestão.
né? Porque a atual gestão do DCE, ela não fomenta espaços de participação para os estudantes. Então, não há uma cultura de participação, né? E isso é muito triste, né? Nós acreditamos, por exemplo, essa gestão do DCE, ela... 12 anos, sendo 2 anos que a direita ficou no DCE há 10 anos, né? Em 10 anos, eu estudo nessa universidade desde 2010, né? Troquei de curso, fazia história. E eu nunca vi uma prestação de contas do DCE aberta aos estudantes. No máximo no SEB para alguns DAs, ou pedido para alguns outros diretórios ajudar a aprovar no SEB a prestação de contas, né? Nós acreditamos que é fundamental ter, por exemplo, um espaço onde os estudantes possam participar e decidir para onde vão os recursos do DCE, né? A gente acredita que é a participação popular que faz essa roda ir aumentando. A gente entende que a participação ela é para além da prestação de contas, para além dos simples as instâncias burocráticas do movimento, né? Eu acho que a gente tem toda a dimensão do DCE se reconectar com a sala de aula. Quando a gente estava na nossa convenção de chapa, a gente teve um debate entrou na roda, né? Que era a questão da separação entre DCE e sala de aula. Existe um muro estabelecido no meio. O DCE fala uma coisa, a sala de aula está dialogando outra coisa. Acho que a gente tem que ver o DCE para que realmente se torne um mobilizador, se torne um fortalecedor das lutas estudantis, eles têm que voltar à sala de aula, debater na sala de aula, né? A gente tem o histórico do DCE da URGS, que é um DCE chato, dentro da sala de aula, incomodando os professores, perturbando, atrapalhando a sala de aula. Mas como é que tu faz isso? Com o DCE que realmente se importe com a luta dos estudantes no dia a dia, na sala de aula, no RU. Né? Eu, quando eu entrei na universidade, sempre tinha um companheiro que falava assim: vamos fazer um bandejaço, vamos fazer um bandejaço. Desde os primeiros momentos eu aprendi que era um bandejaço, né? Perturbar no Rio também. É estar lá no dia a dia dos estudantes, não somente em espaços burocráticos. É verdade, né? Nós temos, entre um dos debates que a gente faz, assim, é a questão de utilizar do portal do aluno, que é um espaço que a gente entra para ver as nossas questões, né, acadêmicas, também um espaço de acolhimento de opiniões, de espaço para a interação entre o estudante com a entidade. E nós criamos espaços físicos de participação, porque são esses que constroem uma cultura participativa, né? A gente poder ter assembleias por cursos, né? A gente poder ter um processo de construção de pauta conjunta, né? Infelizmente, hoje, é a direção do DCE, aqueles grupos que dirigem o DCE, que escolhem qual é a pauta política que o DCE vai estar aí executando, né? E nós acreditamos que esse processo ele deve, inclusive, fortalecer os diretórios acadêmicos, né? Que a gente tem vários diretórios acadêmicos, como o CABAN aqui, como o SERI, né? No Campo Centro, que não recebem, entre outros, que não recebem nem convocatórias do SEB, porque são diretórios acadêmicos que são da oposição, que não são da atual, que não compactuam com a atual gestão, né? Então nós compreendemos a democracia enquanto valor e ela que fomenta a participação popular, enfim, né? E democratiza. Não, então, pergunta para a Chapa 2, a gente presenciou aí durante esse ano, né, e no final do ano passado também um avanço e uma ofensiva, né, dos setores conservadores da sociedade que trouxe consigo, né, uma cultura e um estímulo da cultura do ódio, da intolerância, né, nos espaços de vivência da política, né, e isso foi trazido também, teve reflexos no movimento estudantil. A gente presenciou uma ação, né, promovida pelo DCE vergonhosa, que envergonha o movimento estudantil da URGS como um todo, né, que foi o caso da emboscada produzida por integrantes do DCE numa festa promovida pelo próprio DCE. Eu queria saber qual a opinião e qual a postura de vocês em relação a isso. Então, né, sobre essa ótica do avanço do conservadorismo, né, dentro da universidade e da sociedade em geral. Acho que é inegável que a gente tem, sim, um avanço do conservadorismo, né? Mas acho que a principal questão que a gente tem que se colocar entre nós estudantes é o que a nossa entidade tem feito para impedir, durante os seus anos de gestão, o avanço desse conservadorismo, né? Ano passado, a gente tinha 2 chapas de esquerda aqui dentro da URGS e, bom, durante o ano de 2015, o que essas chapas fizeram, né, para além das eleições, para combater o avanço do conservadorismo, para combater o avanço da direita? Acho que esse grande número de entidades, de organizações na chapa 5 para combater a direita somente em época eleitoral, não se... É uma pergunta que fica para os estudantes, na verdade, né? Como que isso se expressa ao longo do ano, ao longo da nossa caminhada nos nossos cursos, né? E sobre a emboscada, assim,
É uma coisa lamentável que a nossa entidade tenha sido usada, né, para proteger agressores, e que, bom, pessoas da dita esquerda tenham participado disso e estejam colocando panos quentes em cima de um ato tão fascista. Não, então, para nós a resposta ela dialoga muito assim com o pessoal da Chapa 2. O que a gente entende assim? Primeiro, para explicar, acho que tem uma galera aqui que não é do movimento estudantil e tal. Foi um caso que aconteceu numa festa do DCE da URGS, no qual, por divergências políticas e uma ação premeditada, né, por integrantes do DCE, de agredir um menino que também é companheiro do movimento estudantil e tal. E para nós isso é reflexo, sim, né, do avanço do conservadorismo que a gente tem na sociedade, e isso traz reflexos para a universidade. Mas para nós o grande problema é quando setores que precisam ser a vanguarda dos avanços da sociedade e das universidades têm postura e adotam posturas de intolerância, né? Para nós isso deve ser combatido, e isso não deve mais orbitar no dia a dia, no cotidiano da vida política do movimento estudantil na nossa universidade. Acho que são questões que, bom, os estudantes têm que se fazerem, né? Se com maior número de organizações dentro da chapa da atual gestão, muda o fato de que eles usaram da entidade para proteger agressores, né? Organizaram uma emboscada contra estudantes. E se o fato de que, bom, na hora de tomar alguma atitude contra essas pessoas que fizeram uma emboscada, promover, mandar o agressor para outro país para ser parlamentar para outro estado, desculpa. É uma atitude cabível de alguém que se diz de esquerda, né? Posso perguntar? Bom, a nossa pergunta vai para a Chapa 5. E, bom, a gente sabe que todo mundo faz luta, né? A direita faz luta. Mas a questão é, qual é a concepção de luta de vocês? Então, a nossa concepção de luta, muito mais do que está no papel, muito mais do que o que a gente vai falar agora, ela pode ser vista ao longo desse ano. Acho que a gente já responde a várias outras perguntas que surgiram para a nossa chapa aqui, das formas como nós combatemos o conservadorismo nessa universidade, fazendo o ato ao lado das trabalhadoras terceirizadas, ao lado dos cotistas, construindo um espaço de debate com o movimento do rap, o movimento da cultura negra, para debater a redução da maioridade penal, trazendo uma trans para palestrar aqui sobre o caso de transfobia dentro da universidade. Estivemos ao lado dos cotistas em 2011, quando eles tiveram que lutar para manter as cotas. Estivemos e estaremos ao lado dos cotistas no próximo ano para defender que a 50% de ampliação venha acompanhado de ampliação também nas políticas de permanência e de assistência estudantil, para que os negros, para que os trabalhadores não só acessem a universidade pública, mas que sejam acolhidos e encontrem nessa universidade um espaço de qualidade, um espaço de formação universitária que é digno de todo jovem brasileiro. Bom, complementando o que o Balardim falou, a nossa concepção de luta e tudo que o companheiro colocou aqui vai de encontro à nossa luta em defesa da educação pública de qualidade e que se coloque veementemente contra os cortes de educação, porque a gente sabe se vai ter 50% de cortes, esses estudantes vão conseguir permanecer na universidade, vão ter casa do estudante, vão ter bolsa permanência sem contrapartida de trabalho, vão ter esses recursos. Então a nossa concepção de luta é essa, lado a lado do estudante, contra os cortes de educação que não atinge apenas a URGS, mas um âmbito nacional. Diversas universidades estão sofrendo esse problema. Então a nossa luta é essa, em defesa da educação pública de qualidade, popular e contra os cortes de educação, que muitos falaram em luta e não colocaram essa coisa fundamental que para nós é eixo de campanha contra os cortes de educação pública. Então, né, como bem colocado pelo Darlan, assim, com certeza aqui nesse debate todo mundo que está aqui é de luta e faz algum tipo de luta, né? Acho que a principal inquietação da gente que está construindo aos que virão a Chapa 2 é quais são as lutas que a nossa entidade ao longo desses anos tem feito que acumularam para a gente tá permanecendo na universidade de forma qualitativa, né? Acho que em alguns espaços foi colocado
a questão da rematrícula, né, da galera que foi tirada a matrícula no início do ano, assim, né? Acho que para além disso, né, para além de notas, para além de ir mandar representante em assembleias e tal, acho que para além dessas coisas burocráticas, assim, né? O que significa estar com o estudante? Então, 998 estudantes que tinham sido excluídos dessa universidade serem matriculados não foi fruto de um ofício ou de uma nota, foi fruto de luta, foi fruto de mobilização. Construir a luta com as terceirizadas por mais qualidade aqui, a luta em apoio à greve dos trabalhadores, que foi fundamental esse ano, não foi com notas, foi no cotidiano, foi no dia a dia, junto com os estudantes. 300 apoiadores em 45 cursos não se conquista no Facebook ou com notas. A nossa luta é cotidiana e tem um ponto que é fundamental para nós. Nós somos a chapa independente, tanto do governo federal e independente da reitoria também. Nós gostaríamos de ouvir das outras chapas qual é a sua posição com relação a essa reitoria que tem baixado a cabeça para os cortes na universidade, que não tem se proposto a abrir as contas, e nós achamos que para o próximo ano é fundamental um DCE nas mãos daqueles que lutam e lutam com independência de um governo que genocida a juventude negra, um governo que ataca as mulheres, um governo e um congresso conservador que ataca os direitos sociais, principalmente a educação, e também uma reitoria que baixa a cabeça e não faz uma crítica sequer a essa política. Agora a gente vai sortear, né? Todas as chapas vão fazer uma pergunta, vão poder fazer pergunta. Oi? Todas as chapas vão poder... Oi? Sim, agora é a segunda rodada do segundo bloco, tá? Sim, aí cada chapa sorteada vai poder escolher outra chapa para poder fazer uma pergunta. Sim, pode escolher, é livre. Aqui. Chapa 1, pergunta. Tá, a gente vai perguntar para a chapa 5. Tá, a gente volta a querer saber o que os colegas acham do esvaziamento desse debate. Como é que o DCE vem se pondo lado a lado com estudantes, nas lutas dos estudantes? Porque, sinceramente, eu não vejo os estudantes aqui. Eu vejo sim o movimento estudantil aqui, mas os estudantes, eu acho que não estão aqui. Eu acho que não estão representados aqui. Não estão representados pela atual gestão do DCE. Bom, rapidamente, gostaria de dizer que é um desrespeito o que tu está colocando aqui, porque eu vejo vários colegas aqui da Fabico, bichos, cotistas, dizer que eles não são estudantes, é um desrespeito. Sim, e toda essa unidade, a nossa luta durante o ano de 2015 foi conquistada por não de agora. Nós construímos as diversas assembleias nos cursos, nos campi, conseguimos construir uma assembleia geral com mais de 200 estudantes para debater uma pauta cotidiana e concreta da universidade, que são os cortes o corte de verba da educação, porque a gente vê que a URGS tem 45 milhões cortados e, ao mesmo tempo, um superfaturamento da obra do Hospital de Clínica de 49 milhões. Então, a gente, de um lado, tem um corte de verbas e um superfaturamento que é maior que esse corte no orçamento. Então, esse esvaziamento do espaço e do debate eu não vejo aqui, porque tem muitos estudantes interessados em debater e eu acho que é um desrespeito colocar que as pessoas que estão aqui não estão interessadas em debater. Eu acho que a gente não pode desviar aqui o elemento principal, né? Que não é que a gente está dizendo que ele não são estudantes. A gente está dizendo que a grande maioria dos estudantes não estão aqui. Ah, sim, a companheira pode ter se expressado errado, né? A gente tem sempre com essa questão, né, de corrigir o português, porque a gente é muito politicamente correto. Então, lá. A gente está querendo perguntar sobre a questão da participação massiva, né? No início do ano, a gente teve, no primeiro semestre, a gente não teve a primeira semana acadêmica no calendário acadêmico, né? O que a mobilização estudantil fez? Vários cursos conseguiram, né, a partir da luta interna dentro dos institutos, instituir essas semanas acadêmicas, né? E o DCE, o que ele fez? Ele devia estar no CEP querendo aprovar isso.
como é que a gente vai falar em participação estudantil se a gente não tem congresso estudantil, que é necessário, que é extremamente fundamental dentro de um DCE que se diz esquerda, debater com a maioria dos estudantes. Um congresso estudantil é o que mais, além da participação massiva dos estudantes, né? Eu acho que a gente tem que colocar essas questões para demonstrar. Ou a gente vai voltar de novo a debater um movimento estudantil que retorne à sala de aula, que retorne ao debate coletivo, ou a gente vai ficar sempre nesse debate burocrático. Essa participação que tu falas, ela foi construída, inclusive em SEB, que foi decidido pelos diretórios construir uma semana acadêmica em conjunto com diversos diretórios. O DACOM participou, outros diretórios também, como o da F também. Então, eu acho que essa questão burocrática que tu colocas, ela com certeza ela pode existir, mas nós conseguimos mobilizar pelos mecanismos que a gente tem dentro do DCE, que são os conselhos de entidade de base, que são todas as entidades convidadas a participar e colocar as suas pautas cotidianas. Então, a gente, especificamente respondendo a questão de mobilização estudantil, mais uma vez, nós estivemos presentes ao longo de 2015. Nosso material tem uma linha do tempo com todas as mobilizações, conseguimos mobilizar os cursos para estar realizando essa semana acadêmica construída conjuntamente pelo movimento estudantil. Então, esse debate ele existe dentro da nossa chapa, ele existe dentro da gestão do DCE. Chapa 3 escolhe. A gente quer perguntar para a Chapa 5 também, da tua gestão. A gente viu aí, vocês têm dito aqui no início do debate sobre a questão dos cortes de verbas na educação, que a gente sabe que influenciou, impactou na vida de todos os estudantes, né, das universidades públicas e privadas e tal. Mas para nós a gente acha que a postura em relação ao combate, né, desses cortes precisa ser outra. A gente presenciou aí um ato do Dia do Estudante, né, promovido pelo DCE da URGS, onde todos os coletivos aqui presentes ajudaram a construir, que era sobre o corte de verbas, e acabou sendo um ato pelo Fora Dilma junto com a força sindical, né, do AS e das terceirizações. A gente quer saber se vocês são de fato ou não a favor do Fora Dilma. Se a pergunta é se a gente é a favor ou não do Fora Dilma, construído pela CTB, pela CGT, pela UJS em alguns lugares, a gente não somos a favor do Fora Dilma construído pela direita, mas somos sim a favor daqueles que nas ruas marcharam contra um governo que corta direitos trabalhistas, contra um governo que tentou implementar a lei da terceirização, que a gente vê o quão nefasta é na vida dos trabalhadores e principalmente das mulheres negras, que são quem trabalha nesses cargos. A gente é sim contra um governo federal que genocida a população negra, a gente é sim contra um governo federal que ataca a universidade e a educação pública, e a gente está ao lado daqueles que lutam sim contra um governo federal desse porte, que não mais caracterizamos como a esquerda, mas sim um governo federal que está do lado da direita, e mais do que isso, abaixa a cabeça para Eduardo Cunha e para a corja do PMDB e do Congresso Conservador e Reacionário. Para nós, o movimento estudantil ele é fundamental para levantar a cabeça contra um Congresso Conservador, contra o movimento estudantil reacionário, mas ao mesmo tempo contra um governo federal submisso a esses acordos, né, de governabilidade construído com esses setores. Nós achamos que para lutar contra os cortes na educação, para lutar pela inversão da agenda da política econômica do governo federal, né, nós achamos que é fundamental estar do lado dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. E não junto com o central sindical que defende o ataque aos trabalhadores. Porque o que nós vimos foi a Luciana Genro subir no palanque da força sindical. A força sindical das terceirizações. As terceirizações que atacam em cheio as mulheres negras desse país, que é quem está nos trabalhos de serviços gerais, nos órgãos públicos, né, que flexibiliza as leis trabalhistas. É isso que nós vimos, né? Então nós acreditamos que para lutar, né, por uma outra agenda para este governo, que foi eleito pelos trabalhadores e trabalhadoras deste país, que foi eleito em segundo turno numa eleição muito dura contra o neoliberalismo, né, pelo voto de esquerda, um voto progressista desse país, nós temos que estar ao lado dos trabalhadores para garantir uma agenda de avanço para o Brasil e não fazer coro junto com a direita, junto com aqueles que ameaçam a democracia e que colocam em
em xeque o pacto democrático do nosso país, como infelizmente o nosso DCE fez. Olha, acreditar que votar na Dilma foi uma forma de barrar o neoliberalismo e ficar ao lado dos trabalhadores só é possível para quem a história parou em 2014. Para quem viveu em 2015 sabe muito bem que ter votado na Dilma foi exatamente a mesma coisa que ter votado em Aécio, porque ela implementou o mesmo programa político e econômico do programa do PSDB. Então, para nós, hoje é fundamental um DCE que não criminalize o movimento estudantil e o movimento grevista como os culpados por ter uma universidade precarizada, por ter um RU fechado, por ter condições de trabalho precarizadas. Para nós é fundamental um DCE que apoia a luta daqueles que se levantam contra qualquer governo que ataque os direitos dos trabalhadores, contra qualquer DCE que ataque os direitos estudantis. E nós estamos do lado desses que lado a lado lutam por uma educação pública de qualidade contra qualquer governo que ataque esses direitos. Não, foi o contrário. Candidato aqui dentro da Câmara. Não era da Cunha, era multinário. Chapa 5 escolhe... Como é que é aqui? Acho que eu apertei errado. Ah, tá, foi. Chapa 5 escolhe para quem vai perguntar. 30 segundos. Então, a gente tem visto que boa parte da campanha da Chapa 3 tem sido uma crítica ao movimento grevista construído pelos professores e pelos servidores técnicos e também pelo movimento estudantil dessa universidade. E a gente gostaria de saber como vocês defendem a educação pública, se colocam contrários aos cortes, mas ao mesmo tempo criminalizam um movimento que foi justamente o movimento construído para barrar os cortes e para questionar essa política para a educação pública. Não, para iniciar, assim, que eu desconheço essa informação de que a nossa chapa criminalize o movimento grevista. Inclusive, nas passagens em sala, o pessoal aí independente, a gente já deve ter passado e tal, sempre reiteramos, né, que é um direito do trabalhador, né, de se movimentar e se organizar em torno das pautas e das lutas que consideram necessárias. O que a gente acha é que o apoio produzido pelo DCE nessa greve não levou em consideração aqueles estudantes de baixa renda que hoje mudam a cara da universidade, né, em relação à conquista dos seus direitos dentro da universidade. A gente sabe que sim, o RU é uma grande política de permanência para estudantes de baixa renda dentro dessa universidade. E não houve diálogo do DCE com os grevistas, né, e o movimento sindical aqui da universidade em relação a garantir a permanência da abertura dos RUs. O que fez com que muitos estudantes cotistas, beneficiários prais, cancelassem cadeiras ou tivessem evasão escolar por não ter esses direitos que são fundamentais para essa galera que está entrando na universidade. Essa é a nossa crítica. O movimento sindical ele precisa ser de luta, mas ele também precisa ser consequente e não retirar direito dos estudantes que mais precisam dentro da universidade. Na nossa opinião, sem dúvida, um mês de RU fechado pela greve, que foi o único tempo fechado pela greve desse RU, atrapalhou o estudante, principalmente o estudante cotista e o estudante trabalhador. Mas isso não é nada próximo ao que esse mesmo estudante cotista e esse mesmo estudante trabalhador passa anualmente dentro dessa universidade. Não é nada perto do que a trabalhadora terceirizada teve quando estourou uma caldeira dentro do RU dessa universidade. Não é nada perto do que os estudantes cotistas e trabalhadores sofrem de opressão dentro das salas de aulas. Para nós, a única forma de transformar essa universidade, de mudar essa universidade, é fortalecendo o movimento grevista que critique sim essa política de precarização da universidade. É sim construindo mobilização que avance nas políticas de acesso e permanência junto com os estudantes, protagonizados sim pelo DCE, mas não somente, pelo DCE, pelos DAs, pelos CAs e também pelos estudantes. Nós acreditamos que o movimento estudantil tem que ser construído pela base. Nós não somos um DCE que se propõe a representar um estudante. Nós somos um DCE que se propõe unicamente à luta lado a lado desses estudantes. Bom, e é importante deixar bem...
Posso ir? Não, então, né? Nós acreditamos, assim, que é muito legítimo que os trabalhadores se organizem, que eles estejam lutando pelos seus direitos, né? Em vários cursos nós construímos as greves estudantis, né? Acreditamos que a agenda da austeridade que aplica sobre o trabalhador, né? A contra da crise do nosso país, né? Ela é um completo equívoco político, mas nós compreendemos que tem colegas que não vão ter R$20 todo dia para almoçar, né? Que tem colegas que não conseguiram ter, em especial os bichos que entraram, que não conseguiram, né, naquele período ter o auxílio PRAE e que muitas vezes não vão ter grana para conseguir chegar na universidade. Que ainda bem, graças à luta, à unidade do movimento, em especial do movimento social negro, essa universidade, ela teve a democratização no seu acesso e hoje nós temos sujeitos de origem popular, negros e indígenas. E o DCE ele tem como seu dever primário a representação dos estudantes e das estudantes da URGS, né? E ele deve levar isso sempre em consideração quando for fazer, né, as suas movimentações, e o diálogo por isso é fundamental e é isso que nós criticamos. Bom, sabemos que na PUC vocês saíram junto com o PSOL, PSTU e essa galera aí. O que aconteceu que não saíram juntos aqui? Faltou algum cargo? Então, colega, não faltou cargo, na verdade, porque a gente não acha que a gente tem que constituir uma chapa por cargo, né? Exatamente por isso que a gente não constituiu a chapa, porque a gente acha que uma chapa tem que ser construída para luta, não só por cargo, colega. Então, eu não vejo de que forma tu coloca essa pergunta, porque eu acho uma pergunta totalmente sem sentido. Se a gente quisesse cargo, sim, a gente estaria na chapa 5. Mas essa não é essa proposta. Não é isso que a gente se propõe. A gente se propõe para a luta. E é isso que a gente vem construindo em todo o nosso período enquanto voz ativa, enquanto chapa 1. Vem construindo diversas lutas dentro da universidade, seja ocupando a reitoria, seja ocupando a PRAE, seja construindo o Comitê pela Paridade. Ficou respondida a pergunta, colega? Por que a gente coloca essa questão aqui no debate, né? A gente sabe que o movimento estudantil e o movimento dos trabalhadores não é uma coisa isolada na universidade, no local de trabalho, né? As universidades têm muita relação, né? Por que a gente pergunta, né? Porque parece dar a impressão em alguns momentos que existe uma polarização, né? Voz Ativa, PSOL, PSTU, governo, né? Sendo que em outras entidades, para tá disputando cargo em outras entidades, como a PUC, que é a nossa vizinha praticamente aqui na Ipiranga, estão, né? Voz Ativa, PSOL, inclusive o PT, que aqui no debate parecem querer bater tanto e ser tão contra o governo, né? Então, acho que essa é uma colocação que tem que ficar, não pra gente enquanto vanguarda, mas sim para deixar bem claro para todos os estudantes, né, que se não foi feito aqui, bom, por que não se em outros espaços é possível? Então vamos deixar bem entendida a questão, né? Eu acho que se a gente vai transpor a realidade de uma universidade para outra, a gente já está começando cometendo o primeiro grande equívoco, né? A PUC tem um movimento estudantil que tem que debater a questão da democracia, que é a questão de uma reitoria autoritária, de uma reitoria completamente muito mais autoritária do que a gente tem aqui, um movimento estudantil muito mais criminalizado do que tem aqui. E eu não vou ficar entrando no debate de uma outra universidade. A gente tem que debater as propostas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS. Eu acho que o que cabe defender aqui que nós tivemos uma problemática do programa aqui, né? Ou a gente vai constituir um programa que diga lá, unidade é para lutar, que nós vamos passar em sala de aulas da universidade, infernizar o ano inteiro, e vamos constituir essa unidade na realidade, ou nós vamos construir simplesmente uma unidade eleitoral, que é o que nós nos retiramos. Nós não concebemos uma unidade eleitoral, nós concebemos simplesmente uma unidade para lutar. E foi isso o grande empecilho. Se essa era a pergunta, qual é o empecilho que impedia a gente fazer essa unidade? É esse. A gente encerra as perguntas entre as chapas. O segundo bloco, a gente vai partir para o terceiro bloco. A pergunta de vocês para as chapas, né? A pergunta da Comissão Eleitoral para as chapas é:
qual a proposta das chapas em relação aos estudantes negros para o ano de 2016. Vamos fazer o sorteio. Primeira chapa a responder, chapa 3. Então, pessoal, nós da Chapa 3, para nós esse debate é bem central, né? Porque a partir de 2016 nós teremos 50% de cotas nessa universidade. Uma pauta que para nós de muito tempo, né? Essa era uma pauta nós lá em 2007, né? Eu ainda nem estava na universidade como universitária, eu era do Julinho. Nós já pautávamos que o programa de ações afirmativas da URGS deveria ter 50%. Em 2012, né, nós pautamos um processo de rediscussão das cotas, né? Nossa proposta de parecer sobre as cotas foi que a URGS deveria ter 50% e nós fomos derrotados, né? Em parte pela galera da Chapa 4, né, que não está aqui no debate, e pela maioria da reitoria, né? E aí veio a lei sancionada pela presidenta Dilma em 2012, que disse que teria que ser 50%, mas que a universidade teria um tempo para, né, ir progredindo nessa quantidade de reserva, né? Em 2016, então, nós chegaremos a 50%. E para nós o desafio disso, obviamente, é garantir a permanência. Mas, para além disso, discutir as estruturas da universidade, que vão muito além de bolsa, que vão muito além do auxílio pedagógico, né, que vão direto à produção do conhecimento dessa universidade. Nós tivemos aí neste ano a discussão do PDI, do Plano de Desenvolvimento Institucional da nossa universidade, o qual o nosso DCE não fez nenhum debate com os estudantes acerca das propostas, né, dos estudantes de graduação, né, para o PDI. E nós acreditamos que as cotas, elas são estratégicas na universidade, elas não são apenas um programa. E nós acreditamos que é fundamental a universidade produzir um debate acerca da transversalidade das cotas, né? E nós acreditamos que em 2016 é nisso que nós temos que avançar. Chapa 1. Eu acho que a companheira já deu uma boa perspectiva aqui do que foi o movimento, né, de conquista das cotas nessa universidade, um movimento que foi extremamente aguerrido por nós estarmos dentro de uma universidade extremamente conservadora, né? Então acho que eu não preciso me basear nisso, vou mais além. Acho que a questão que a gente tem que tratar aqui é, como a companheira também colocou, que é ir para além da assistência estudantil, né? A assistência estudantil ela é um pilar, né? A galera está aqui dentro, agora a gente tem que conquistar por assistência estudantil para essa galera não sair. E o ano que vem vão entrar 50% de pessoas que vão vir de qualquer canto do país inteiro, porque vão entrar para o SISU. Ou seja, vai vir gente do Nordeste, gente do Norte, que vão entrar nessa universidade e vão popularizar essa universidade. Mas como vão permanecer aqui dentro? Então esse é um debate emblemático que a gente tem que fazer e perseguir a reitoria, né, no sentido de cobrar dessas questões. Mas eu acho que outra questão que a gente tem que colocar aqui é o DCE, como ele vai se colocar nesse processo. Eu acho que tem todo um modelo de ensino e aprendizagem dentro dessa universidade que não nos contempla, né? Porque os estudantes negros entram aqui na nossa universidade, elas se sentem completamente deslocados. Começam a ler autores brancos, europeus, e se completamente perdidos nessa universidade. A gente fica assim, que porra é essa que a gente está fazendo aqui? Essa galera só fica ouvindo Chico Buarque o dia todo. Ou seja, a gente tem que debater para além, né, das estruturas da universidade. A gente tem que debater o modo como a gente vai fazer esses estudantes permanecer dentro dessa universidade na realidade. Como a gente vai modificar o ensino e aprendizagem dentro da universidade, como a gente vai fazer uma caloradas que realmente integre os estudantes. Eu acho que esses são debates que um DCE tem que se colocar, principalmente no ano como o ano que vem. Chapa 5. Bom, então, como as demais chapas colocaram, nossa conjuntura de 2016 vai ser de ampliação do acesso à universidade, mas também a gente precisa fazer com que esse estudante não desista do seu sonho de estar aqui dentro, porque é uma universidade que grita a todo momento que a gente não pode estar aqui, então a gente tem que lutar para entrar, lutar para permanecer. E uma das nossas propostas também é a nossa coordenação de negras e negros, que eu fui nessa gestão, a gente conseguiu estar fazendo um debate com o movimento negro, com estudantes sobre a redução da maioridade penal, que institucionaliza o genocídio da população negra, amplificar o espaço desses estudantes, né? Porque hoje a universidade se localiza com uma estrutura e uma lógica muito elitista, né? Onde a gente, mulheres, LGBTs também não tem espaço dentro dessa universidade, né? Então a gente vê que, por exemplo, a lei do ensino que obriga o ensino da história da África, ela não é aplicada na universidade. A gente tem uma cadeira eletiva de História da África do curso de História, ou seja, não há essa obrigatoriedade, não há esse controle do ensino,
dessa política de ações afirmativas, porque é isso, né? Não, a política de ações afirmativas não são só as cotas, né? O acesso, é toda uma estrutura de rede de acolhimento desses estudantes que tem realidades diferentes e que são esses estudantes que estão adentrando ainda mais a universidade, e que bom, porque é esse o perfil que a gente quer que esteja ao nosso lado também. Bom, galera, para nós, assim, é de suma importância o papel do negro na universidade, né? Com 50% dos ingressantes em 2016, a gente se questiona muito da galera que já está e a galera que vai entrar, né? Como é que é o acesso e a permanência dessa galera que está por entrar. Uma relação que a gente faz não só com os negros brasileiros, mas que é bem importante da gente relacionar, são com os negros africanos que estão vindo para dentro dessa universidade e como é que está a permanência dessa galera aqui dentro. Uma companheira nossa, a Domingas, ela foi expulsa 2 vezes pela universidade, uma no início do ano, porque é estrangeira, e outra agora no final do semestre, onde já estava com quase todas as suas avaliações encaminhadas. E assim, né, como foi colocado no início do ano, o DCE se articulou juridicamente pela rematrícula dos retirados pela Resolução 19, que eram 900 pessoas, como o Balardim já colocou. A questão é, por que o DCE não fez a mesma luta para a companheira Domingas ser rematriculada na universidade? Nem o setor jurídico, como estão passando em sala de aula, que estão dizendo que colocaram à disposição da Domingas, nem isso foi colocado à disposição dela. E, assim, nos outros debates que a gente tem feito pelo campus, assim, né, a gente, em um dos debates, foi dito que não tem nada a ver racismo e xenofobia. Racismo e xenofobia. Como que não, se os estrangeiros africanos estão sofrendo tanta xenofobia aqui dentro? Como que não tem relação? Feita a crítica ao governo federal quanto aos acordos feitos em prol à governabilidade, qual a opinião das chapas sobre os conchavos políticos feitos dentro do movimento estudantil apenas para conquistar as entidades? Vamos fazer o sorteio. Depois dessa pergunta tem mais 2 e depois a gente vai para a conclusão. Vai ser 2 minutos para chapas no final. Chapa 2 tem 1 minuto e meio para responder. Para nós, assim, da chapa 2, é extremamente preocupante essa questão dos conchavos políticos, né? Não só em época eleitoral, mas que se explicita mais para nós estudantes no momento eleitoral, mas principalmente durante o ano, onde a gente mais precisa das nossas entidades, né? Foi dito aqui em muitos momentos que foram feitos atos, mobilizações, nananana, mas o que desses atos, dessas mobilizações, foi demanda dos estudantes, trazida pelos estudantes nos espaços democráticos da universidade. Fazer vários SEBs não significa que os encaminhamentos do SEB, por exemplo, foi tirado da demanda do centro acadêmico, né? Então, assim, a gente tem visto ao longo dos anos dentro da universidade, e por isso que a gente está se colocando nesse processo, que tem sido a principal questão dentro das eleições do DCE tem sido os conchavos políticos, quem faz a melhor gestão, e não a autonomia do movimento, que é a questão do estudante pautar a sua entidade. Não, e lembrando, né, que isso é um aparelhamento, é um voto da entidade pela entidade, e que nada traz para o movimento estudantil, nada traz para o estudante que estuda nessa universidade. Próxima pergunta. Vou pegar para a chapa 3. Não, então, pessoal, primeiro é importante ressaltar que fazer acordos e alianças de unidade, tanto na luta quanto em processos eleitorais, não deve ser criminalizado, né? A gente não acha que se aliar com forças políticas para fazer luta ou para disputar um processo eleitoral seja algo a se criminalizar, né? Mas a gente acha que existem setores e parcelas do movimento estudantil dessa universidade que lá fora fala muito sobre os conchavos políticos, e aqui dentro da universidade esquece de falar dos seus conchavos políticos. Eu acho
acho que isso é uma grande coisa a ser problematizada, né? A gente não pode ter um discurso hipócrita de dizer que alguns fazem acordões quando a gente está fazendo acordão dentro da universidade, né? E para nós, além disso, se essas alianças e se essas unidades servirem para fazer luta política dentro da universidade, nenhum problema. Agora, quando se usa essa unidade para instrumentalização de uma ferramenta de luta dos estudantes para se construir instituições partidárias, organizações políticas, isso daí sim passa a ser um problema. A gente acha que esse tipo de conchavo que serve para formar figura pública, para candidatar a pessoa no ano que vem, não nos serve, né? As unidades, elas precisam ser em torno das bandeiras e das demandas dos estudantes. Chapa 5, 1 minuto e meio. Bom, então, gente, nós da Chapa 5 entendemos que nós só conseguimos essa chapa ampla e representativa com mais de 300 apoiadores em diversos cursos da universidade, não centralizados em algum campus que alguma força política tem mais trabalho que outra, mas sim que nós construímos isso dentro da unidade na diversidade, né? Que não são só avanços, né? Porque a gente está vendo que 2016 vai ter um acirramento da crise, então esses estudantes, esses coletivos que estão compondo a nossa chapa, entendem que é importante a unidade para que a luta consiga avançar. Então, nos estranha, inclusive, que os camaradas da JS, que estão à frente da União Nacional de Estudantes há mais de 20 anos, que conseguiram, através do monopólio da fabricação de carteirinhas e da meia entrada, do monopólio da meia entrada, nos digam que defendem um DCE que não seja com base nas alianças para manter os aparatos. Nós acreditamos que sim, as alianças são fundamentais e principalmente que essa aliança ela tem um princípio de não se aliar aos engravatados da reitoria e não se alinhar aos deputados e aos vereadores, à presidência da República que tanto ataca a educação. Nossa aliança se dá com aqueles que lutam lado a lado em defesa de uma universidade pública e popular. E desse nós não temos vergonha nenhuma de nos aliarmos. Inclusive é o nome da nossa chapa. Já acabou, né? Verdade. Então, para nós é muito importante falar sobre essa questão, né? E a gente discorda totalmente do voto útil, porque a gente acha que isso causa uma polarização dentro do debate, né? Onde algumas chapas passam em sala falando que tal e tal chapa apenas tem condições de ganhar essas eleições, quando na verdade isso não é uma verdade que a gente tem, né? Desculpa. Então é isso, né? A gente tem que questionar toda essa política que a gente questiona fora da universidade, né? A gente olha para os parlamentares, esses caras aí eu votei para fazer isso, os caras estão fazendo aquilo, né? Como é que se aliaram com essa bancada, se essa bancada vota contra aquilo que eu votei no cara? Justamente isso. Se a gente vai criticar fora da universidade, a gente tem que criticar nossas práticas também. O voto útil, a polarização das eleições. Eu acho que se a gente vai falar simplesmente da unidade, eu acho que é importante a gente falar. A unidade pela unidade não nos serve, mas a gente tem que falar de todas as práticas políticas que envolvem o movimento estudantil, principalmente também as picuinhas, as briguinhas ridículas, tudo isso que a gente está aqui debatendo que são importantes. A chapa é a favor da paridade na URGS? Se sim, o que os membros da chapa já fizeram para conquistar ela? Além de colocar como proposta para a campanha. Chapa 1, 1 minuto e meio. Bom, eu acho que o pessoal aqui ele já sabe que a gente sempre bota essa questão da paridade, né, em todas as nossas propostas, dentro de todos os debates que a gente participa, porque a gente vê a paridade como questão central nesse debate, né? A gente vê a paridade como resolução de vários problemas que a gente tem dentro da universidade, inclusive da resolução 19, né? Que não basta a gente ficar ano a ano trazendo advogados para combater a resolução 19, né? A gente precisa tomar medidas concretas, né? Dentro dessas instituições para terminar com a resolução 19. E sim, a gente constrói o Comitê pela Paridade desde 2013. Então eu acho que nós, enquanto Chapa 1, temos bastante legitimidade para falar sobre a paridade, né? Porque a gente vem tocando essa luta, foi um dos pioneiros dentro dessa luta desde 2013, né?
Eu acho que a paridade é um daqueles movimentos, daquelas pautas históricas do movimento estudantil, né? Desde que eu entrei na universidade, eles falavam em paridade e os servidores estão aí para falar, dar uma aula sobre paridade para nós, né? A paridade é isso, né? Ou a gente vai construir unidade com os trabalhadores, com os docentes e com os técnicos para conseguir essa paridade, para enfrentar a reitoria, né? Ou a gente vai ficar sempre falando a paridade é importante, a paridade é isso, a paridade é aquilo, e a gente nunca vai conquistar isso, né? Por causa do quê? A paridade é fundamental, como a companheira falou. A gente vai combater a Resolução 19 como? A cada ano com medida judicial? Ou a gente vai entrar dentro dos conselhos e vão dizer, não, isso não vai passar porque isso aqui vai nos fuder. Eu acho que isso é importante a gente colocar. A luta pela paridade, ela tem que ser nesse sentido, de conquistar as coisas. Chapa 5. Então, acho que essa é uma pauta importantíssima, principalmente no próximo ano, em que, de novo, teremos eleições para a reitoria e é onde esse debate mais se agudiza dentro da universidade, e a gente fica feliz que, pelo menos entre as 4 chapas que estão aqui, nós teremos uma boa aliança aí para combater esse retrocesso que é manter uma lei que foi criada durante a ditadura militar. Então a gente encontra aqui aliados para uma luta fundamental no próximo ano e que a gente acha que é fundamental de sim ser construída junto aos professores, junto aos servidores técnico-administrativos, também junto aos terceirizados e terceirizadas, mas principalmente que essa unidade entre todos os setores seja para construir uma grande mobilização e um bom debate junto à comunidade acadêmica, que a gente acredita ser a forma de conseguir avanços dentro da universidade. Nós não nos propomos a caminhar sozinhos, nós nos propomos a caminhar lado a lado. Complementando o que o Balardim falou, para nós é fundamental a paridade, porque é um passo importante para a democratização da universidade, né? Porque a gente vê que hoje alguns aqui podem ser conselheiros de Congrade, CEP, eu sou do CEP, e a gente vê que a nossa representação lá é de apenas 15%. Os estudantes têm 15% numa universidade que nós damos vidas a essa universidade, né? Então, essa pauta nos é muito cara por conta disso. E está construindo em unidade com os setores da universidade, com a comunidade, tanto acadêmica aqui dentro dos muros da universidade, mas transpor essa luta para fora para que a URGS cada vez mais se democratize, né? Então, né, nós também, obviamente, somos favoráveis aí à questão da paridade, né, ocupamos a reitoria em 2012, esse debate, eu era conselheira do Consum, né, onde a gente travou esse debate de forma muito difícil, né, porque, enfim, tu vai fazer o debate dentro de um espaço onde tu tem 15% de representação, os servidores mais 15% e os professores 70%, né? É um debate muito duro de nós travarmos, né? E ele traz duas necessidades, assim, duas coisas que eu acho que esse debate levanta que são importantes. A primeira é a necessidade de nós termos uma agenda unitária do movimento estudantil da universidade, né, na luta por algumas pautas que nos unifiquem. Ficou até surpresa e feliz do Balardim citar isso, né? Porque, infelizmente, na nossa universidade tem muitas lutas que elas poderiam ser construídas em unidade, mas como há uma necessidade da construção de algumas organizações políticas à frente desses aparelhos, não há uma prioridade na construção de uma agenda de luta comum. Eu acho que a paridade é uma dessas pautas que são centrais numa agenda coletiva do movimento estudantil. E a outra questão que eu acho que é muito importante é a gente debater de fato a importância das representações discentes, né? Volta e meia, grupos elegem representantes discentes e volta e meia esses grupos perdem esse espaço porque faltam a muitas das reuniões. Acho que os representantes da Chapa 5, inclusive, perderam muitos dos seus representantes, conselhos, porque não conseguiram acompanhar as reuniões. Obviamente que tem, né, dificuldade com os horários que essas reuniões ocorrem, né? Mas é fundamental que nós consigamos fazer esse debate porque são espaços de decisão da universidade, são espaços centrais e a representação discente deve ser encarada com seriedade, não ser barganha na troca de composição de chapa de DCE, como infelizmente sempre é tratado os representantes discentes. Certamente, assim, a pauta da paridade é um assunto extremamente importante para o movimento estudantil, né? É um acúmulo do movimento estudantil e que não está em pauta só a partir dessas eleições, né? É um acúmulo e é fundamental a gente conseguir a paridade para que a gente tenha, de fato, uma universidade
universidade pública e democrática, né? Mas para nós da chapa 2, os que virão, assim, o principal, o fundamental são os estudantes se colocarem em luta pelas suas reais necessidades e que para nós tem como principal a assistência e a permanência aqui dentro, sabe? Os estudantes estão saindo, mas não é só por causa que não tem representação burocrática dentro dos conselhos da universidade. Acho que assim, principalmente assim, né, se pautar, fazer movimento só pela paridade é um equívoco. Afinal de contas, nos últimos tempos, quais foram os processos, as lutas, tanto dos estudantes quanto dos trabalhadores da universidade que pautaram apenas ou como principal a paridade, né? Óbvio, não negando, mas eles têm se colocado em luta principalmente por salário, estrutura física e pela assistência, né? Então, para nós, essa é a centralidade, sem negar a importância da democracia na universidade. A última pergunta desse bloco de perguntas. O representante da Chapa 5 no debate no dia 17 afirmou que a ocupação não foi legítima, pois não havia nem 100 alunos. Existe esse critério quantitativo para legitimar uma luta? Para todas as chapas. Vamos sortear a primeira chapa a responder. Chapa 3. Respondendo a pergunta de forma direta, não, a gente não acha que falta legitimidade em qualquer ocupação, movimento construído, seja pelo número de estudantes que for, né? Ela é legítimo e está à disposição para fazer luta e tal. A gente só tem algumas críticas em relação à ocupação na questão que pra gente é a falta do diálogo que existiu em torno dos demais coletivos da universidade e com os cursos que também poderiam estar vindo a se somar nessa luta e tal. Muitos estudantes, e estudantes não estou falando aqui por questões premeditadas da forma política, mas por não saberem mesmo o que estava acontecendo, por não terem participado de reuniões e tal, acabaram não conseguindo se somar a essa luta. Eu acho que o mais importante foi essa falta de diálogo que aconteceu, né, com os demais coletivos e com os estudantes do todo da universidade, produzindo assembleias nos demais cursos e tal, né? Em nenhum momento nós, enquanto coletivos, fomos convidados também para estar participando. Então, acho que foi mais isso que aconteceu, mas não deixa de ser legítima a ocupação. E só para complementar, né, infelizmente esse tipo de deslegitimação da luta que tu não é protagonista é recorrente. Em 2012 nós fomos um dos poucos grupos a ocupar a reitoria, né, para exigir a desvinculação das cotas raciais, das sociais, para um debate que nós fazíamos naquele momento e a questão dos 50%, né. E o DCE naquele momento também disse que não ia ocupar, não ia apoiar a ocupação porque tinham 20, 30 estudantes lá ocupando, né. Isso é muito triste porque toda luta é válida, é fundamental quando é para democratizar a universidade. 2. Para nós da chapa 2, assim, é um grande problema, né, a gente quantificar as lutas dos estudantes, né. Por exemplo, turmas, cursos podem se colocar em luta e aí, como aconteceu no serviço social, e aí cadê a nossa entidade quando a gente precisa, né? Acho que a questão do quantitativo, assim, ela, na verdade, ela nos revela algumas coisas que já foram colocadas aqui no debate, né? Sobre a importância, o que é mais importante, né? Nas gestões do DCE que a gente tem visto nos últimos anos. A participação da base dos estudantes, deles estarem colocando as suas demandas, as suas reivindicações, ou que grupos políticos colocam, né, como prioritário, né? Campanha pela educação é fundamental dentro da universidade, mas como se faz? De que forma se faz? Quem está pautando essa questão da luta pela educação pública e de qualidade? É algo que está vindo dos nossos cursos? Bom, esse ano vários cursos fizeram greve aqui, né? E onde é que estava a nossa entidade nesse processo? Acho que é isso, assim, e isso revela pra gente, estudante, várias fragilidades que a gente está tendo nas últimas gestões da nossa entidade. Que a entidade é nossa, independente de quem esteja gerindo essa entidade ao longo do ano, ela é nossa e tem que estar a nossa luta, ao nosso favor. 5. Então, a gente em momento algum falou que não era uma luta legítima porque tinha mais de 100 pessoas. Tá no vídeo, pode olhar, fui eu que falei, inclusive.
Tá no vídeo, é só olhar no vídeo. Não vou entrar nesse bate-boca, porque para nós aqui o debate é político. A gente acredita que o estudante da URGS tem maturidade para entender o que a gente está falando aqui, e para nós a prática é o critério da verdade muito mais que o que a gente está falando aqui. E a nossa prática está expressa aí na nossa linha do tempo, está expressa no nosso cotidiano de lutas dentro da universidade. A gente acha assim que a Casa do Estudante é um local importantíssimo de luta dentro dessa universidade, porque ali se encontram os estudantes mais precarizados e que mais necessitam de uma política pública que não os expulse dessa universidade. Nós vamos estar ao lado deles quando eles se movimentarem, sim, mas nós não defendemos um DCE que vai marchar sozinho. Não vamos defender um DCE que vai falar pelos estudantes ou por qualquer movimento. Nós nos propomos a construir grandes mobilizações porque a gente acredita que é o estudante da URGS o protagonista das suas próprias lutas. Por isso nós dissemos que, a exemplo de 2007, quando nós conquistamos as cotas e também o RU-10F e também a garantia, que não saiu do papel, do prédio do IA, que nós temos que continuar lutando, aquela ocupação foi construída em 3 anos. 3 anos de mobilização que culminaram numa entrada de reitoria com 600 estudantes, que conquistaram pautas importantíssimas no momento de retirada de direitos. Para nós, é só assim, é com grande mobilização, o estudante protagonizando as suas lutas, que nós conseguiremos conquistar vitórias. Ocupações são fundamentais, mas ocupações construídas pela base, com espaços democráticos de debate e, principalmente, construída com mobilização pelos próprios estudantes. Acha bom? Eu acho que é importante esse debate, né? Eu acho que a gente tem a configuração de uma ocupação de reitoria esse ano, que ela demonstra muito mais do que o movimento estudantil da URGS, né? Aquele histórico movimento estudantil que lutava contra a ditadura, que gritou para Collor, né? Eu acho que é importante a gente colocar que aquela ocupação, ela foi feita para quem estava sentindo o problema, né? As casas de estudantes estão caindo aos pedaços. Quem está sentindo os problemas? Os moradores da casa de estudantes. Ou seja, eles vão ocupar a reitoria, né? E todos os estudantes todos os estudantes coletivos que se colocarem ao lado dos estudantes realmente na luta, na unidade para lutar, vão estar lá dentro, vão se encontrar lá dentro, e de lá de dentro vão formular essa unidade, vão dialogar com todo estudante da universidade, né? É importante a gente pontuar isso, porque a companheira já falou nisso do debate, né? Que lá dentro foi prometido que o DCE apoiaria, que estaria junto na luta, só que a gente não viu o DCE dentro da ocupação, a não ser nas assembleias para falar: oi, tudo bem, estamos aqui. Né? É importante a gente colocar essas coisas para deixar bem entendido o que foi o processo da ocupação. Foi um processo fragilizado, sim, justamente por o DCE não estar ao lado dos estudantes que estavam ocupando aquela reitoria. O DCE, enquanto entidade que representa os estudantes, enquanto entidade que tem legitimidade de passar em sala de aula para chamar o estudante para aquela ocupação, não estava ao nosso lado. Então, eu acho que isso é bem interessante. A gente vai finalizando. Agora, cada chapa tem 2 minutos para falar um pouco sobre a chapa, das suas propostas. A gente vai sortear a primeira chapa a falar agora. Chapa 2, 2 minutos. Bom, então, agradecer a galera que se fez aí presente, né? Dizer, então, que nós da Chapa 2 estamos participando pela primeira vez desse processo eleitoral para a entidade do DCE, principalmente pela nossa necessidade dos estudantes trabalhadores, beneficiários para estar se colocando à mostra nessa universidade. Durante muito tempo, né, a gente, nos nossos cursos, no movimento geral, acha que esse perfil de estudante é uma coisa isolada, né? As dificuldades que esse tipo de estudante tem aqui na universidade é uma coisa isolada. E se não está ao lado de amigo A ou B, não tem voz nem vez aqui dentro para fazer luta. Então, a gente veio com o intuito de dizer: não, o DCE é de todos nós. E mais que isso, todos nós fazemos movimento estudantil. O movimento de casa de estudante é movimento estudantil. E é um baita problema essa construção que a gente tem na URGS, que só a entidade faz luta, que só a entidade é movimento estudantil, que só quem é organizado aqui dentro faz movimento estudantil. E dizer que todos nós fazemos movimento estudantil, mesmo quando não queremos fazer movimento estudantil. Chapa 1, 2 minutos. Nós vamos aqui saudar o espaço, né, a galera que participou do debate, mesmo que não foi um grande contingente da galera que estuda aqui, e chamar atenção para as coisas que foram chamadas aqui, né. As pautas, muitas vezes, elas são apresentadas de maneira parecida, né, todo mundo se coloca como defensor de 1001 causas, como se todo mundo fosse lindo e maravilhoso.
mas acho que a gente tem que ver como as práticas que as chapas estão colocando aqui vão refletir na realidade, né? Colocando realmente a luta, né? Porque eu acho que a gente pode usar a palavra luta como um significativo. Cada um tem aqui um significado de luta na sua cabeça. Cada um pode aqui dar uma representação da luta na sua cabeça. Mas como é que a gente vai concretizar isso? Como é que a gente vai unificar isso realmente? Eu acho que a gente tem que se encontrar, eu acho que a gente tem que realmente entender que as chapas estão aqui colocando cada um sua posição e que cada um aqui tem que conseguir, né, identificar em cada chapa como elas realmente vão concretizar elas. Gostaria de saudar o espaço também, apesar de estar esvaziado. Esperamos que nos próximos anos esse espaço esteja com mais estudantes, representando mais os estudantes, né? Construindo mais com a base, passando nas salas, coisa que na agronomia eu nunca vi a atual gestão passando na sala. Tem mais colegas da agronomia que também possam falar que isso é uma verdade. Dentro da agronomia não se vê DCE. Então esperamos que nos próximos anos a gente tenha um DCE mais combativo e unidade é para lutar. Chapa 3. Então, pessoal, queria aqui agradecer a galera que ficou, que participou do debate, né? Queria dizer que nós da Chapa 3, para mudar, nós queremos mudar a URGS e o DCE, porque nós compreendemos que o movimento estudantil da nossa universidade tem que passar para um outro patamar. Eu gostei de ver aqui o pessoal da Chapa 5 dizer que o critério é a prática da verdade. O critério é Não, como é que é? A prática é o critério da verdade, exato. Eu gostei de ver porque se a prática é o critério da verdade, então a verdade que a gente viu foi o DCE chamando fora Dilma junto com a força sindical, a gente viu o DCE agredindo um estudante, né, e eles abafando, né, o membro do DCE que fez, enfim, né, dando para ele férias no Rio de Janeiro, né, a gente viu essa entidade, não é essa prática de movimento estudantil que a gente quer, a gente quer um movimento estudantil que consiga construir com os estudantes, que consiga disputar os rumos da nossa universidade, que consiga ter uma outra forma de construção do movimento estudantil. Que o ano que vem, se a gente vai ter 50% de cotas, né? Que a galera da Chapa 5 diz que eles conquistaram as cotas, né? Mas eles estiveram junto na conquista das cotas com muitos outros lutadores sociais de fora da nossa universidade, de dentro da nossa universidade, para que nós possamos construir a democratização e construir um novo patamar do nosso país. Nossa chapa é uma grande unidade de setores organizados e de setores independentes, né? Que participam dos seus diretórios acadêmicos e que querem construir um DCE onde, né, eles possam não ouvir, né, num debate que todo mundo está convidado para participar de um SEB, mas que todo mundo seja de fato convidado para participar de um SEB, que todo mundo possa de fato construir as posições do DCE, que nós acreditamos que o DCE não deve dialogar só com os estudantes que estão, né, institucionalmente representando seus cursos, mas que ele deve criar espaço para que todo e qualquer estudante possa sentir parte, né, das decisões, dos espaços de debate. É isso que nós queremos, né? É isso que nós queremos construir. Então, nesse debate aqui, a gente pode ver que tem 4 chapas, né, que apresentam o seu programa, né, e que não vão aceitar que na semana que vem, né, em uma semana de campanha, a gente tenha que ouvir o debate do voto útil. Nós queremos um voto da mudança, um voto para mudar a URGS e o DCE. Não, rapidamente respondendo o ataque assim, da Lara, nós sim somos a continuidade daquele movimento que conquistou as cotas, mas nós não conquistamos nada sozinho. Nós conquistamos juntamente com a unidade dos movimentos sociais externos da universidade, com o movimento negro que nós duas militamos, Laura. Então a gente se entende também que o protagonismo do movimento negro dentro desse espaço na conquista das políticas, das ações afirmativas. Então, se tu, quando for falar que nós pegamos essa pauta como se fosse nossa, não, nós entendemos que tem um movimento muito maior também, que junto com o movimento estudantil possibilitou que nós consigamos manter as políticas de ações afirmativas aqui dentro da universidade, né? E bom, queria saudar a todos que ainda se mantiveram firmes e fortes aqui nesse debate, as chapas que vieram aqui debater, né, construir esse espaço importante do movimento estudantil e do processo eleitoral como um todo. Convidar a galera a estar conhecendo a nossa chapa, né, Chapa 5, lado a lado somos muito mais, porque, enfim, agora a gente tem um processo curto, né, de campanha. Estamos finalizando a campanha, semana que vem já é as eleições, terça, quarta e quinta, conhecer a nossa chapa. Estamos aí por diversos campos, né, é só nos contatar para saber mais também. Quem quiser se somar à campanha, é só entrar em contato também. E acho que era isso. Rapidamente, para fechar,
só reafirmar aí, tá no nosso material, tá em qualquer postagem, tá nas nossas passadas. O nosso único compromisso com os estudantes dessa universidade é que se o DCE tiver nas mãos da nossa chapa, vai ser um DCE de luta, um DCE combativo, um DCE que não baixa a cabeça nem para reitoria, nem para governo algum, um DCE que se propõe a combater as opressões dentro dessa universidade e principalmente um DCE que se propõe a fazer tudo isso não sozinho, mas lado a lado com os estudantes, homens, mulheres, negros, negras, trans, LGBTs, aqueles que lutam por uma universidade pública, gratuita, plural, de qualidade e popular. Então a gente encerra os debates, só lembrar o pessoal que às 18 horas tem debate no anexo, aqui na frente do planetário. 18 horas hoje, aqui. Obrigado. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world